Muito bem, vamos falar um pouquinho de adolescentes, filhos adolescentes. É um assunto que eu trato de vez em quando, né? Especialmente porque, como eu comentei no vídeo curtinho que eu fiz, o meu atendimento de adolescentes aqui aumentou 300% nos últimos 2 meses, né? Então, eu sei que existe uma demanda aí e uma necessidade dos pais também de entenderem melhor esse desenvolvimento da criança, né? Que passa para essa fase de adolescência, né? Rumo aí à fase adulta, e eu quero dar algumas dicas, inclusive usando aqui um texto do Zimmermann, que eu achei bem interessante, e que eu vou compartilhar com vocês aqui, comentando, tá? A citação dele, tendo como base, que eu achei bem interessante. Ele está fazendo aqui um comentário sobre o texto que ele estava, a teoria que ele estava explicando, fundamentos psicanalíticos, tá? Ele diz o seguinte, visto por outro ângulo, observe o seguinte, nós vamos olhar o adolescente por um outro ângulo, tá bom? Que a gente tem aquele ângulo do desespero do menino chato, né? Então, visto por outro ângulo, creio que também pode servir como exemplo uma situação em que o indivíduo está sendo manifestamente agressivo com os outros. Isso acontece nessa fase da adolescência, né? Inclusive com uma emoção de ódio, por não estar se sentindo entendido e respeitado. Tá? Então, aqui vamos dar uma olhadinha por outro ângulo, né? Pelo ângulo do adolescente. Ele está sendo agressivo, até ele falou, com a emoção de ódio, por não estar sendo entendido e respeitado. Gente, eu sei que o pai, a mãe, né, são autoridade, precisa dar limite e tudo, mas também precisa respeitar esse sujeito. E essa característica, depois a gente vai ver isso um pouco mais, mas que está se formando como uma pessoa separada dos pais. Esse antagonismo que o adolescente cria é porque ele precisa se constituir como sujeito da vida dele, né? E se ele estiver junto com os pais, ele está meio que, não é ele está como parte dos pais, entende? E ele fala aqui, ó, sobre a questão de ser entendido. Então, eu já fiz um vídeo, inclusive, dando dicas de coaching para pais de adolescentes. E eu enfatizei lá especialmente a questão da escuta. Essa competência de escutar serve para tudo. Relacionamento conjugal, para o trabalho e também para lidar com o filho adolescente. Precisa entender se, às vezes o jovem mesmo não se entende, tá bom? Ele não sabe por que ele está naquela angústia ali, é porque muitas coisas acontecem, inclusive fisiológicas no corpo, né? Hormônios e tudo, uma confusão danada. Toda uma confusão, mudanças, muitas mudanças, ele mesmo não se entende. Mas dentro do possível, né? Daquilo que ele consegue entender, se você dá atenção, né, para tentar entendê-lo também, né, pelo menos naquela parte que ele se entende, se você empresta o seu ouvido para ele e pode respeitar, né, essa individualidade dele, né, não deixando de ter as regras, não deixando de ter o limite, não deixando de ter os parâmetros, né, e nem a posição de pai, mãe e filho, que é diferente, não deixando de ter isso. Mas ainda assim, procurando entender e respeitar, do mesmo jeito que a gente quer ser respeitado. Perfeito? Porém, no fundo, olha que interessante isso, ó. Sua agressividade, simultaneamente com o ódio, está mais a serviço de uma pulsão de vida que propriamente da pulsão de morte. Tá? Então, o que é isso? Freud teorizou que existem duas pulsões principais, né? Uma que pulsiona, né? Que te leva a ter comportamentos, ações, sentimentos que levam para a morte, pulsão de morte. E outras pulsões que te levam a ter vida. Então ele está dizendo que essa agressividade, esse ódio, está puxando mais para a pulsão de vida do que de morte. Porque, na verdade, tem como expressão maior a manifestação da individualidade do sujeito. É só uma forma de... Entende? Que não é pulsão de morte. Não é uma coisa para destruir a si mesmo aos outros. É para se individualizar. Porque ele precisa ser primeiro ele para depois também se relacionar com os outros de uma forma mais madura, vamos dizer assim, né? Como sujeito, não como alguém que está só a serviço do pensamento e sentimento dos pais. Então, é muito interessante, né, o Zimmermann falar que isso está mais a serviço da pulsão de vida, não da pulsão de morte. Ou seja, que mesmo essa questão agressiva e esse ódio que ele está tendo é para que ele possa ter vida. Está construindo, não está destruindo. Pensa na pulsão de vida assim, construção, e na pulsão de morte, destruição da vida, de tudo, né? Então, isso está mais a serviço da pulsão de vida, da pulsão de construção dessa individualidade desse sujeito. Perfeito? Assim, caracterizando o conflito de uma emoção versus uma anti-emoção. Um exemplo disso encontramos em muitos adolescentes rotulados como rebeldes. Observe que ele está falando aqui de rotulado, né?
porque o comportamento é assim, e aí cria o rótulo, pronto, aí complica mais, né? E rotulados de rebeldes e agressivos pelos pais, professores e sociedade, mas que em uma análise mais atenta demonstram que estão exercendo uma conduta contestatória. Por que ele está contestando? Porque ele está precisando desse movimento de contestação para poder ser alguém diferente dos pais. Um sujeito, né? Essa meio que separação, né, que ele está fazendo, essa cisão aí, com a finalidade precípua de adquirir um sentimento de identidade própria, que eu estou falando aqui, ou seja, para ele ser ele, identidade própria, ou seja, ser ele mesmo, e não quem os pais ou os outros querem que ele seja. Tá bom? Então entenda que todo esse movimento que ele está fazendo aí está voltado a uma pulsão de vida, está voltado à construção da individualidade dele, da identidade dele, desse ser independente dos pais. E às vezes é até um pouco incoerente esse movimento, porque não é numa coisa que é produtiva. Mas se ele concordar sempre com os pais, ele não está sendo ele. Às vezes nem é aquilo que ele quer mesmo, não. Mas é aquilo que ele precisa ali, dentro dessa construção, dentro dessa pulsão de vida independente. Tá bom? Pessoal, dúvidas coloca aqui, tá bom? Você achou que essa ideia talvez traga algum consolo aí, né? Alguns amigos que são pais de adolescentes também compartilhem aí, tá bom? Grande abraço, ótimo dia.